Pai do Senhor, irmãos, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. E que nós viemos mais uma vez aqui, para que nós viemos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor Deus de todo o nosso coração, purificar os nossos pecados, necessário nós se arrepender. A Bíblia diz que para ele, ali em Nínive, ele vai e envia Jonas. Jonas vai, desvia o caminho, entra no barco, desobediente a Deus. E o barco chega e vira uma tempestade enorme, e ele vê que o povo, aqueles homens, vê que Jonas está dormindo. Eles clamam os Deus deles e não acalma a tempestade. Aí ele pega Jonas, acorda Jonas, rapaz, nos ajuda, clama pelo seu Deus, porque o mar cada vez fica mais agitado. E Jonas chega para eles e fala assim, não, o problema é comigo, porque Deus vai e mandou eu fazer uma obra e eu não fiz. Pegou Jonas, destacaram, ele mandou jogar eles dentro do mar. Jogou Jonas dentro do mar. A tempestade acalma. Vem um grande peixe, engole Jonas, fica no ventre do peixe por 3 dias. E aí, 3 dias, o peixe vomita Jonas lá na praia. Deus permite. Aí Jonas vai fazer o quê? Fazer a vontade de Deus, pregar. Sabe o que acontece na nossa vida? Jonas, naquele momento, as pessoas pensaram, Jonas não quis, não é que é isso, que Jonas não quis. Jonas conhecia a fama de Nínive. E ele sabia a situação que era ali. E ele sabia como é que o povo era ali. Se falasse de Deus, matava. Então, o que aconteceu? E Jonas simplesmente falou, sabe de uma coisa? Eu não vou enfrentar isso não. Vou dar um jeito de sair. E aí Deus vai, faça que o peixe joga Jonas lá na praia. Jonas falou assim, quem sou eu para escapar da mão do Deus vivo? Jonas prega para aquele povo, arrependa, veste de pano de saco, arrependa-se, que o Senhor vai destruir Nínive, vai destruir tudo aqui. Arrependa-se. O que acontece? Aí o governo daquela cidade, o rei daquela cidade, pega, ordena para o povo vestir de panos de saco e fazer um clamor de arrependimento, porque Deus ia destruir. Jonas subiu para as montanhas, ficou lá debaixo do pé de cabaceira, esperando Deus destruir Nínive. Passa 3 dias ali, nada de Nínive ser destruída. Jonas reclama para Deus, por que o Senhor não destruiu? O Senhor não falou que ia destruir, mandou profetizar e eu vou ficar com as minhas palavras. Aí Deus fala para Jonas, não é as suas palavras, são as minhas. Eles se arrependeram, Jonas. Então eu dei uma chance para eles se arrependerem. Eles se arrependeram. Então eu limpei o pecado daquela cidade. Meus amados, o que está acontecendo no Congresso Nacional Brasileiro é isso. O povo brasileiro está se arrependendo, sabendo que o único caminho é Deus. Se vestiu da armadura sagrada de Deus. Se vestiu da armadura de Deus, do Espírito Santo de Deus. E nós estamos vendo Deus fazer uma grande limpeza naquele lugar. Deus está limpando o que está de errado ali. Para Deus restituir essa nação, tem que começar lá de cima. É a mesma coisa de uma igreja. Quando a igreja ela está em pecado, o primeiro conceito que Deus começa é em cima dos púlpitos. A mesma coisa foi na casa de Davi. Você vai ver que tudo na casa de Davi estava errado. Você vai ver que Davi pegou a esposa do servo fiel, que era Urias, Jezeba. Pegou a esposa dele, dormiu com ela, prostituiu com ela. A ira de Deus começou a se acender com Davi. E Davi era segundo o coração de Deus. E o que aconteceu? Deus permite tudo isso acontecesse porque Deus queria parar ali, Deus parava. Ele pega o servo fiel, coloca na frente da batalha, manda uma carta para o Joabe. Joabe coloca ele na frente da batalha e ele morre, o servo fiel. Mas primeiro aí. E aí passa tempos e tempos, Davi pensa que vai ficar oculto aos olhos de Deus. E aí passa tempos e tempos, chega o profeta Natan. Fala, Davi, rei Davi, trouxe uma causa aqui para você.
Responder para mim, quero uma opinião sua. Davi se enche de orgulho, falou, não, um profeta vinha até minha casa, o palácio, pedindo uma opinião, isso é maravilhoso. E ele começa a falar, ó rei Davi, tinha um certo homem pobre, tinha uma única ovelhinha. E tinha um rico que tinha 10 ovelhas. Aquele homem pobre foi na casa do homem rico com sua família, sequer aquele rico matou uma ovelhinha para alimentar a família daquele pobre. Mas o rico foi na casa do servo pobre, e aquele pobre matou a única ovelhinha que ele tinha e fez um banquete para o rico. O que eu devo fazer para julgar essa causa? Davi se enche de orgulho e fala, ah, meu rei, esse servo rico tem que ser punido 10 vezes mais. O profeta Natan dá 3 passos à frente e vira, Davi, esse homem rico é você. Porque pegou a única ovelhinha que o servo fiel, Urias, que colocou na frente da batalha e matou ele. E pegou a única esposa que ele tinha para você. E você tinha 10 esposas em casa. Então, Davi, todas essas 10 formas que você falou 10 vezes mais será atingida a tua casa. Davi começa a lamentar e chorar e gritar. Aí o profeta vai até a porta, Deus fala com o profeta, ele volta e fala. E ele fala bem assim. Ó Davi, Deus está ouvindo o teu choro e teu arrependimento. E Ele está te perdoando. Mas a criança que a sua esposa está gerando, está para nascer agora, ele não viverá. Davi, não me mate, mas não mate meu filho. Aí o profeta fala, a palavra de Deus não volta atrás, Davi. O pecado, Davi, deixará as suas marcas e as suas sequelas. As suas marcas, Davi, deixará e as suas sequelas. E aquele filho de Davi morre. Meu amado, todo o pecado tem uma sequela, tem uma consequência. O pecado do povo brasileiro também. O pecado do Congresso Nacional também tem as suas consequências. O que está acontecendo lá, Deus está fazendo uma limpa, Deus está fazendo. Mas é necessário que o povo brasileiro se arrependa. É necessário que o povo brasileiro se vista de saco como arrependimento significa saco, se vestir de saco. É necessário que a nação, a igreja brasileira se arrependa das suas corrupção também. A igreja brasileira é uma das igrejas mais corruptas de todo o mundo, é a igreja que mais arrecada dinheiro no mundo, é uma das igrejas que mais arrecada. É necessário voltar para o Espírito Santo de Deus, as suas prostituições. É necessário que a igreja de Deus se arrependa, clama pela nação, clama pelo Congresso Nacional, clama pelo governo brasileiro, que Deus vai ouvir do alto dos céus e sarar essa nação brasileira. É necessário que tudo isso aconteça. E depois o pecado de Davi não parou só ali. O filho de Davi pega a própria irmã, pega ela à força. Depois Absalão fica sabendo, vai lá e o que acontece? Mata o teu próprio irmão. Depois Absalão toma o reinado de Davi. Depois os homens de Davi matam o próprio filho de Davi, mata Absalão. Olha para você a consequência de um pecado. Então é necessário a nação brasileira voltar para Cristo, esquecer os problemas. É somente nele, neste momento, meu amado. Eu te convido, sabe para quê? Nós se arrepender. Se nós olhar para o Congresso Nacional, nós olhar as dificuldades, esquecer que existe um Deus poderoso, um Deus que guerreou com Josafá, falou assim, ó Josafá, não tereis que pelejar, mas eu pelejarei por vós e vos calareis. Mas primeiro Josafá levantou, clamou a Deus. Meus amados, olha para Ezequias. Ezequias tinha Senaqueribe. Lá no livro de Reis, em Isaías, fala. Senaqueribe levanta contra o povo de Deus, entra em Judá. E toda aquela região ali, o que ele faz? Ele entra, invade aquela região. E quando ele quer entrar em Jerusalém, aí Senaqueribe entra e pede para que Ezequias
para não entrar ali, pega o ouro e começa a dar para ele. Aí o ouro acaba, começa a dar a prata, começa a dar tudo da casa de Deus, para que não venha o escândalo dentro de Israel. E aí vai passando, né, com pouco Ezequias não tinha mais ouro, arranca as portas de ouro da casa do templo de Deus e começa a dar para Senaqueribe. E Senaqueribe não para a ofensa diante do povo de Deus. E chega naquela situação, aí Ezequias viu que não tinha mais jeito, que Senaqueribe ia invadir Jerusalém. Ezequias vai diante e lá Isaías estava no monte orando. O rei da Síria ordena que entre em Israel. E aí Deus permite tudo isso acontecer. Só que Ezequias estava olhando para os bens materiais daquela nação de Israel que tinha. E o que me chama a atenção é que ele perdeu o alvo, que era Cristo, era Jesus Cristo. Se ele tivesse clamado a ele primeiro, nada daquilo precisava dar o dinheiro, o ouro e a prata da casa de Deus, não. E o que aconteceu? Quando não tinha mais nada, e Ezequias falou o quê? Falou assim, ó, ele escreve uma carta para Deus. E quando ele escreve aquela carta para Deus, ele chega diante do altar, rasga as vestes e grita: ó Deus, Pai querido e amado, Deus Criador dos céus e da terra, Senaqueribe não veio só me afrontar, Senhor, afrontou a tua nação, o teu povo. E outra coisa, ele falou: cadê o Deus de Israel? Ele te afrontou, ó Deus. Aí Ezequias fala assim: ó, eu não aceito a afronta de Senaqueribe, do rei da Síria. E rasga as suas vestes e entrega a carta no altar de Deus. Quando ele vira, que levanta, aí levanta Isaías. Chega Isaías na porta do templo da casa de Deus e fala para Ezequias: ó Ezequias, Deus escutou a tua oração, o teu arrependimento, o teu choro, o teu lamento, a tua humilhação diante dele. Agora ele vai agir. Meu amado, Israel prevaleceu, venceu aquela guerra, ficou livre do rei da Síria. Sabe o que a nação brasileira está acontecendo? Ela está olhando para os fatos que está acontecendo e perdendo a fé. É neste momento que é hora de nós levantar e clamar a Deus por misericórdia. A mesma coisa que aconteceu em Nínive. Deus foi e sarou os pecados daquela terra e sarou aquela terra. Da mesma coisa que aconteceu na época de Ezequias, Deus sarou aquela terra. É assim que Deus quer de nós, que nós voltamos para Ele, nós clamamos por Ele. Nós levantamos um clamor à nação brasileira, pelo Congresso Nacional, para Deus limpar o que tiver de limpar de lá, porque o governo é Deus que estabelece, e é Deus que garante esse governo brasileiro, é Deus que vai estar na frente de tudo, é Deus que vai estar controlando tudo, é Deus que vai estar no controle de toda a situação. Não é momento de nós nos preocupar, porque foi Deus que constituiu essa nação, e é Deus que está no meio dessa nação, é Deus que vai fazer toda a mudança. Então não adianta nós se desesperar. Não adianta, meus amados, nós preocupar com A e B. É necessário nós clamarmos a Deus, nós clamar a Deus, e Deus vai responder todas as nossas súplicas e orações de humilhação diante dele. Somente crer nas palavras do Senhor. No momento de se lamentar, porque foi Deus que constituiu essa nação. Essa nação é escolhida por Deus, e é Deus neste momento que vai levantar a favor do teu povo. É necessário nós clamar a Ele, e Ele vai levantar a favor do teu povo. E no momento que Deus levantar, não haverá castas de demônio que não vai cair por terra. Possa ser que essa nação tenha sido escravizada, mas chegou a hora de Deus levantar do teu trono e agir pela nação brasileira. Ei, o Espírito Santo está mandando dizer neste momento: Ele vai levantar a favor da nação brasileira, Ele vai sarar essa terra, aleluia. Ele que vai mudar a nossa situação. Amado, eu estou falando de mim mesmo. O Espírito Santo de Deus que está falando. Essa nação será uma nação próspera. Não tenha medo que nada que vai acontecer, porque Deus vai sacudir essa nação.
Essa nação que será derramado o Espírito Santo de Deus aqui, essa nação que começará o grande avivamento de Atos 2, essa nação que começará o grande avivamento de Joel 2,19, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa nação que sairá o avivamento para toda a terra, para que Deus venha buscar a tua igreja. Somente crê nessas palavras proféticas do Senhor. Não tereis medo de nada, porque é Deus que está no controle de tudo. E ai daquele que levantar contra essa nação brasileira. Ai daquele que levantar contra essa nação. Se for possível, Deus abrirá a cova. Se for possível, Deus vai levar as pessoas à sepultura, mas Deus vai fazer a tua obra nesse país. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos clamar a Deus. Vamos se revestir da palavra de Deus. Não perca a tua fé. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Que cada dia Ele venha te abençoar e multiplicar as bênçãos do céu. Em nome de Jesus Cristo. Tenha uma noite abençoada para a honra e glória do Senhor. Para que Deus venha multiplicar e abençoar cada casa brasileira. Em nome de Jesus.